Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 26 de março de 2025, cada unidade do Bitcoin está na casa dos 87 mil dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,6%. O Bitcoin está ali lutando para conseguir manter esse suporte, para conseguir manter essa faixa. Ao longo da manhã desse dia 26, a gente já caiu para 86.700, 86.800, mas conseguiu recuperar os 87 e está oscilando entre essa faixa nesse instante. O Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está tendo queda nesse último dia, nessas últimas 24 horas, e nesse momento está cotado em cada unidade em 2.032 dólares americanos, com uma desvalorização de 1,3% nas últimas 24 horas. A gente tem visto diversos criptoativos com alguma desvalorização ao longo desse último dia. Entre eles, XRP com uma queda de quase 1 ponto percentual, Solana com uma queda de 2,1%, Cardano com uma queda de quase 0,5%. Em contrapartida, ali dentro do top 10, a gente pode fazer uma menção honrosa de valorização para a Dogecoin, o oitavo maior criptoativo do mercado, maior meme coin do mercado, maior e mais antiga, com uma valorização de cerca de 5,8% nesse último dia, com cada unidade em aproximadamente 19 centavos de dólar. Dando continuidade ao episódio de hoje, indo agora para o mercado americano, para os ETFs do mercado americano, no dia de ontem, dia 25 de março, a gente teve um inflow nos ETFs de Bitcoin Spot. Um inflow pequeno, é verdade, foi um inflow de 161 BTC, mas de qualquer forma, um inflow muito importante, muito positivo, que a gente continue tendo dias sequenciais de entrada, dias sequenciais verdes nesses ETFs. Simboliza claramente uma mudança de humor dos investidores da renda variável de uma forma geral e pode simbolizar um maior influxo de capital para o mercado cripto. Mas se a gente está conseguindo ver essa entrada nos ETFs de Bitcoin Spot, o mesmo a gente não está podendo falar nos ETFs de Ether Spot. No dia 25, a gente teve mais um outflow de 1.586 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 3,3 milhões. Vale ressaltar que no dia 24, algumas gestoras no episódio de ontem do Giro Bitcoin ainda não tinham submetido o resultado do dia 24, então a gente não tinha falado o número final, mas agora todo mundo submeteu e o resultado foi de fato zero. Ou seja, no dia 24 de março a gente não teve nem inflow nem outflow. E agora, no dia 25, ontem, a gente teve um outflow de 1.586 unidades de ETH. Então a gente teve essa interrupção de dias de saída, mas de qualquer forma a gente já voltou a ter no dia de ontem uma nova saída e de qualquer maneira a gente não conseguiu ainda ter um dia positivo. Já fazem mais de 10 dias úteis que a gente não tem inflow, que a gente não tem entrada no ETF de Ether Spot. Dando continuidade ao episódio de hoje, a GameStop, que é uma empresa que ficou muito famosa mundialmente falando quando, alguns anos atrás, investidores sardinha, pequenos investidores, se reuniram no Reddit e fizeram um short squeeze. Ou seja, se reuniram para comprar em massa a ação da GameStop e isso fez, inclusive, com que diversos grandes gestores fossem liquidados. Eles se reuniram no Reddit, na rede social Reddit, após um desses gestores dessas grandes casas de investimento falarem numa entrevista que estavam apostando contra aquela empresa. Então, investidores pequenos se reuniram e resolveram fazer um short squeeze nas ações. A GameStop, no dia de ontem, anunciou oficialmente que já teve a aprovação do seu board, do seu conselho, e que vai investir em BTC. Isso já era altamente provável. Ao longo do dia de ontem, pela manhã, o mercado já estava falando sobre isso, e parecia ser uma questão de tempo, realmente, para ter essa sinalização pública. E essa sinalização pública aconteceu no dia de ontem. A GameStop vai seguir a estratégia da MicroStrategy, inclusive que a própria CNBC está falando isso, que é uma estratégia da MicroStrategy, né, que atualmente é só Strategy, e que vai investir parte do seu capital, parte do seu dinheiro, do cash, do dinheiro físico que tem na sua tesouraria em BTC. Vale ressaltar que a GameStop hoje tem aproximadamente 4,8 bilhões em cash. Não se sabe ainda o quanto eles vão investir em Bitcoin. Eles ainda não fizeram a compra. O que eles fizeram agora foi, na verdade, uma autorização. O conselho aprovou essa compra de BTC. E mesmo antes de comprar Bitcoin, só com esse anúncio,
as ações da GameStop no dia de hoje estão com uma valorização de quase 10%, de 9,45%. Isso para uma ação do mercado financeiro tradicional é um número gigantesco. Uma valorização, acabou de aumentar aqui, 12,76%. O mercado americano abriu há cerca de meia horinha e, nesse momento, a ação da GameStop está valorizando 12,76%. Está valorizando mais do que criptomoeda nas últimas 24 horas. Então, com isso, a gente consegue ver o tamanho da valorização que a GameStop está tendo simplesmente pelo anúncio de que vai investir dinheiro em Bitcoin. Como comparação, a Tesla está desvalorizando nesse dia 3,31%. E a Nvidia está desvalorizando cerca de 3,89%. Então aí a gente consegue ver a força que a estratégia de alocar parte do seu capital em Bitcoin hoje em dia está tendo no mercado financeiro tradicional. Muito legal ver essa mudança de mentalidade por parte dos investidores. Se antigamente o Bitcoin era ou dinheiro de crimes ou então dinheiro de banco imobiliário, hoje em dia está sendo provado que os investidores consideram uma estratégia muito inteligente. Dando continuidade ao episódio de hoje, já está bastante claro para os investidores tradicionais e inclusive também para as grandes gestoras de capital que criptomoeda e ETF é um casamento que tem tudo para dar muito certo. O ETF de Bitcoin é um sucesso, o ETF de Ether é um sucesso, ainda que ele possa ser melhorado com a questão de staking, com a liberação da questão de staking para gerar rendimento, ele já é considerado um sucesso. E a gente tem visto ao longo desse ano um grande aumento da quantidade de solicitações para ETFs. Isso, claro, por causa da mudança da administração federal dos Estados Unidos e, consequente, mudança de mentalidade da SEC. E a CBOE, que é uma bolsa de valores dos Estados Unidos, a CBOE BZX Exchange, solicitou permissão para listar mais um ETF de Solana Spot, dessa vez um da Fidelity. Vale ressaltar que eu falei mais um, porque é de fato uma outra gestora que está querendo listar agora um ETF de Solana. A gente já tem Grayscale, VanEck, 21 Shares, Canary, Bitwise e agora a Fidelity. A gente provavelmente vai ter todas as gestoras que têm ETF lançado já de Bitcoin e de Ether também lançando a de Solana. E o mercado já acredita que ao longo de 2025 a gente vai ter essa aprovação por parte da SEC. Inclusive, diversas casas de apostas já falam que supera 80% o percentual de chance de aprovação ao longo desse ano. Naturalmente, a gente vai acompanhar de perto e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin qualquer novidade sobre esse tema, que pode representar um inflow, pode representar um influxo de capital muito grande no mercado cripto, especialmente nessa criptomoeda em específico. Dando continuidade ao episódio de hoje e falando ainda sobre gestoras de capital, a BlackRock lançou um ETP de Bitcoin na Europa. Para quem não sabe, ETP é um produto negociado em bolsa. Esse produto ele pode ser, entre eles, um fundo, que é o caso de um ETF. Então, um ETF é um ETP, mas não necessariamente todo ETP é um ETF. E a BlackRock, que é a maior gestora de capital, maior gestora de ativos do mundo, lançou justamente esse ETP de Bitcoin em várias exchanges de valores, ou seja, em várias corretoras, várias bolsas de valores europeias. O iShares Bitcoin ETP começou a ser negociado no dia de ontem, 25 de março, na Xetra, Euronext, Amsterdã e Euronext Paris, de acordo com a página de produtos da BlackRock. O lançamento segue o sucesso do seu ETF, que domina o mercado dos Estados Unidos, com mais de 50,7 bilhões sob gestão, representando cerca de 2,73% de todo o fornecimento do Bitcoin. Então, se a gente pegar a quantidade máxima de Bitcoin que vai existir, que é cerca de 21 milhões, e ver a quantidade de Bitcoin que já tem sob gestão da BlackRock, a gente vai ver que é um percentual bastante considerável. Afinal de contas, são mais de 500 mil BTC sob gestão da ETF, da BlackRock, apenas nesse ETF. Então a BlackRock, mais uma vez, está buscando se consolidar como a maior gestora de capital, também de cripto, do mundo, que a gente sabe que vai acabar acontecendo de fato. Afinal de contas, eles são muito grandes, eles têm muito cliente e, naturalmente, eles também têm muito poder. Dando continuidade ao episódio de hoje, falando em poder, a Crypto.com, a corretora Crypto.com, reemitiu 70 bilhões de tokens CRO. E isso está gerando uma grande repercussão na comunidade, inclusive com acusações de manipulação no mercado. Esses 70 bilhões de tokens CRO haviam sido queimados em 2021 como uma estratégia de valorização do token.
num processo que a gente chama de burn. Você queima os tokens porque aí você diminui a quantidade de tokens em circulação e com isso você ajuda em uma valorização. Mas agora a Crypto.com resolveu simplesmente reemitir essa quantidade de tokens. E de acordo com o ZachXBT, que é um dos maiores analistas on-chain do mercado cripto, a Crypto.com controla a maior parte do suprimento. Então eles não precisaram de aprovação da comunidade para fazer essa remissão. Eles quiseram, eles remitiram. É natural que com a medida que esses tokens vão entrando em circulação, a tendência, reforço a palavra tendência, porque não necessariamente é o que vai acontecer, mas a tendência é que o token desvalorize. É a clássica inflação. Você amplia a base monetária, então o que está em circulação acaba valendo menos. E além disso, tem todo o debate da questão de descentralização. A Crypto.com resolveu remitir, controla a maior parte do suprimento, simplesmente remitiram. Então, é descentralizado? Claramente não é. Dando continuidade ao episódio de hoje, a NDP manteve a proibição de leitura de íris em troca de criptomoeda WorldCoin no Brasil. A World estava fazendo escaneamento da íris em alguns pontos do Brasil em troca de recompensa de World. Eles estavam dando criptomoeda, algo entre 600 e 700 reais, em troca do escaneamento da íris. Tinha virado uma verdadeira febre, milhões de pessoas já haviam escaneado, mas o governo está resolvendo proteger o seu cidadão de ganhar dinheiro e está proibindo a WorldCoin de dar criptomoeda em troca do escaneamento. Então, se você quiser escanear, você ainda pode, mas você não pode ser remunerado por isso. Então, aí a gente consegue ver o quanto o governo, o quanto as nossas autarquias federais se preocupam muito com o cidadão. Inclusive, uma das críticas foi de que esse escaneamento estava sendo feito em locais de baixa renda. As pessoas estavam escaneando sua íris como uma forma de ganhar quase que meio salário mínimo, mais de meio salário mínimo, simplesmente pelo escaneamento da íris. Mas o governo falou que não pode, então isso está proibido sob uma multa diária de 50 mil reais para a empresa por trás da WorldCoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, um follow-up, um prosseguimento de uma notícia que a gente trouxe recentemente aqui. A CVM tinha proibido o mercado Bitcoin de negociar alguns tokens RWA em específico. Para quem não sabe, RWA significa Real World Assets, ou seja, são ativos do mundo real. E é a famosa tokenização, onde aqui no Brasil a LIC tokenizadora é líder. E o mercado Bitcoin, ele continua tendo algumas cotas de consórcio, por exemplo, tokenizadas, alguns investimentos em empresas de energia tokenizados, e eles têm até mesmo royalties de música tokenizados. E a CVM tinha proibido essa comercialização em mercado primário e no mercado secundário de alguns tokens em específico do mercado Bitcoin. E eu nunca tinha visto isso, a CVM revogou a deliberação envolvendo o mercado Bitcoin, que era justamente isso. Ou seja, cancelou a proibição que eles haviam dado. Aqui, o colegiado da CVM, por unanimidade, em reunião no dia 25 de março, ontem, decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso de modo a revogar a deliberação CVM 896, em que havia determinado que o mercado Bitcoin Serviços Digitais Limitada, bem como todos seus sócios, responsáveis, administradores e prepostos, suspendessem ofertas de serviços de intermediação de contratos de investimento coletivo no Brasil. Então, isso havia sido proibido. A CVM havia proibido o mercado Bitcoin de oferecer esses tokens RWA, não tinha nada a ver com a exchange, com compra de Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda, mas era com esses tokens de RWA, mas de qualquer forma a CVM suspendeu essa proibição. Eu particularmente nunca tinha visto a CVM deferir, a CVM aceitar um recurso de uma empresa aqui no Brasil. Fato bastante simbólico que vale a pena sim a nossa menção, vale a pena sim o nosso follow-up da notícia. Com isso, a gente chega ao final de mais um episódio do Giro Bitcoin. Você já sabe, chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá escutando a gente pelo Spotify, Deezer, 5 estrelinhas, compartilha esse episódio no seu grupo de WhatsApp, compartilha esse episódio no seu grupo de Telegram para mais pessoas ficarem informadas sobre o mercado cripto ao longo dessas últimas 24 horas no menor tempo possível. Muito obrigado pela sua ajuda e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!